O doutor João era um médico, amigo do Chico Xavier, ainda lá em Pedro Leopoldo, porque lembrando que Chico ficou em Pedro Leopoldo até 1959, e em seguida ele mudaram para Uberaba para ficar lá até 2002, quando ele partiu. Naquele período, Chico já estava trabalhando ativamente em suas atividades mediúnicas no centro. E o doutor João, um médico muito dedicado, que participava das atividades assistenciais ali na casa, né, dava todo o seu conhecimento, sempre ajudava a todos. Até que um dia, o doutor João, que morava ali numa casa simples, ao se preparar para ir ao trabalho de manhã, ele, então, ao sair de casa, no alpendre de sua casa, para os mais jovens, e depois pergunta para o papai, mamãe, para o vovô e para a vovó o que é alpendre, que era um cômodo pequeno lá nas casas antigas, né? Não tinha nem carro, nem garagem, era alpendre, aquele cômodo ali na dianteira. Acho que todo mundo, né? E aí, então, estava ali deitado ao relento, passou a noite toda, um mendigo. Ali porque as casas não tinham muro, não é grade, nada disso, então era fácil adentrar. Um mendigo que passou a noite ali ao relento, não é? Naquele sofrimento todo. A noite estava fria. E aí ele então atende àquele nobre irmão e diz: mas espera aí, eu não posso deixá-lo aqui. Vou providenciar a você uma acomodação melhor, porque aqui você não pode ficar. Ele não disse nada. Foi ali na vizinhança, alugou um quartinho ali, né? E deixou todas as providências pagas. Agora você pode ficar aqui, meu irmão, porque aqui é muito melhor. Passados alguns dias, para a surpresa do doutor João, nosso nobre médico, de manhã, quando for sair da sua casa para o trabalho, qual não foi surpresa? Quem estava lá no alpendre de novo? O nosso amigo, o mendigo, estava lá, deitado ao chão. Aí ele pensou, não é o doutor João? Já sei, acho que ele não gostou muito da acomodação que eu dei, realmente era muito simples, tal. Vou providenciar algo melhor para ele. Foi ali nas imediações, um pouquinho mais distante, e providenciou um albergue com melhores acomodações, tudo. E ele agiu como verdadeiro bom samaritano. Deixou todas as custas pagas. Olha, esse nosso irmão vai ficar aqui por um tempo. E aí então ele retornou, agora está tudo resolvido. Passados alguns dias, doutor João, de manhã ao sair para casa, lá no alpendre, quem estava lá no alpendre? Era o nosso amigo irmão. E aí disse: eu vou ter que recorrer ao Chico Xavier, porque eu não sei o que está acontecendo. Já providenciei ele todas as melhores acomodações aqui, na medida do possível. Eu acho que deve ter algum outro problema, porque ele volta para cá. Então ele vai, pede ali a orientação de Chico Xavier. E aí Emmanuel, que estava presente, e sempre também orientava Chico, e nesses casos, nessas instruções, quando ele ia contar a razão porque as pessoas faziam de uma forma ou de outra, agiam dessa ou daquela maneira, é como se ele assistisse um filme que ele passava diante da visão espiritual. E Chico então disse: ô doutor João, vou te contar, porque é o que Emmanuel também me passa, o que acontece com o nosso irmão. Este, que está na pele de um mendigo hoje, em outra encarnação, fora um fazendeiro muito rico, tinha muita posse, e ele expulsou várias famílias de suas terras, né, porque não queria intrusos ali em sua propriedade. Expulsou e mandou ao relento, ficava ali, né, ao frio da noite, deixando todos sem eira nem beira. Então, Chico conta que depois, como a morte, a desencarnação chega para todos, né? Não há uma criatura de Deus que até hoje tenha violado essa regra. Chegou o momento dele também, assim como também chegará o nosso. E ele sofreu terrivelmente por conta de suas atitudes, o seu gênio, a forma como houvera se comportado ao longo da sua encarnação. E isso
fora perseguido por aqueles que não perdoaram as suas atitudes, realmente viveu uma experiência muito dura, muito triste do plano espiritual. E isso ele desenvolveu lá no íntimo da consciência, no seu inconsciente profundo, um grave complexo de culpa. E aí, este complexo de culpa é que, na verdade, à luz da psicologia espírita, fazia com que ele não se fixasse em um único lugar. E aí, então, o doutor João pergunta: Chico, mas quando é que vai parar isso? Isso só vai melhorar quando o seu complexo de culpa diminuir. E como fazer isso? Olha, o melhor remédio para isso é fazer o bem. Não sabemos se ele está disposto a fazer o bem. Revelada então toda essa história e os bastidores que fizeram com que uma pessoa se comportasse daquela maneira, nos deixam um legado valiosíssimo, é do não julgamento. Jamais devemos julgar quem quer que seja, porque o mendigo na rua pode ser alguém que tenha cometido alguma infração ontem, mas também pode ser um Jorge da vida, um espírito luminoso que se encarcerou em um corpo aparentemente em condição de mendicância, mas para também deixar o seu legado. Como nós não sabemos a história de cada um, é melhor mesmo seguir a recomendação de Jesus que dizia: não julgueis, para não serdes julgados, porque com a mesma medida com que julgardes, sereis também julgados. A lição do não julgamento deve calar fundo em nosso coração, em nossa consciência por todo sempre.